No trono do Olimpo, senta-se Hera, a rainha dos deuses. Com seu cetro adornado pela flor de lótus, ela observa o mundo com um olhar que mistura autoridade e mistério. Defensora das mulheres e senhora dos nascimentos. Mas sob sua coroa dourada habita algo mais profundo, uma força ancestral que castiga traições e transforma ciúmes em tormenta. No Olimpo, Hera reinava com autoridade, mas sua história é marcada por batalhas invisíveis e um ciúme que moldou o destino dos deuses. Uma tempestade assolava o céu, e entre os ventos, um pequeno pássaro caiu diante de Hera. Frágil, encharcado, mas era apenas um disfarce. O pássaro era o próprio Zeus, e aquele gesto de ternura selaria seu destino. Assim começou a união entre Hera e Zeus. Um casamento divino, mas selado por traição. O casamento foi tão grandioso que várias cidades gregas alegavam ter sido o lugar da cerimônia. Afinal, quem fosse tocado por Hera seria abençoado. Como presente de núpcias, a deusa Gaia deu a Hera um jardim sagrado, onde cresciam frutas douradas da imortalidade. Esse jardim seria guardado por ninfas sagradas e por uma criatura temida, o dragão de 100 olhos. No Olimpo, Hera não perdoava. Cada ofensa, cada desrespeito aos seus templos era pago com castigo. De seu trono dourado, ela não precisava levantar a voz, apenas apontar. E o destino do culpado estava selado. E o escolhido dessa vez foi Jasão. Do seu trono, Hera vigiava os destinos dos mortais. Ela escolheu Jasão para uma missão importante: recuperar o Velocino de ouro. Hera guiava seus passos, usando-o para punir aqueles que desrespeitavam os deuses e proteger seus interesses no Olimpo. Com Jasão, sua vontade foi feita. Mas o verdadeiro legado de Hera nascia no sangue dos seus filhos. Entre os primeiros veio Ares, o deus da guerra, impulsivo, feroz e tão temido quanto venerado. Ares não era apenas um filho, era uma extensão da própria fúria de Hera. Mas nem todos os filhos de Zeus recebiam sua bênção. Quando Héracles nasceu, fruto de uma traição, Hera não perdoou. Ainda no berço, o bebê foi atacado por 2 serpentes enviadas por ela. Héracles segurou as cobras e as esmagou com as próprias mãos. Mas Hera não desistiu. Ela colocou Héracles à prova, lançando sobre ele um destino difícil e cheio de dor. Enlouquecido pela deusa, ele acabou matando sua própria família. Para se redimir, Héracles teve que enfrentar 12 trabalhos impossíveis escolhidos por Hera e pelo rei Euristeu. Eles acreditavam que ele não sobreviveria, mas Héracles provou sua força e coragem. Ao final, conquistou seu lugar eterno entre os deuses do Olimpo. No Olimpo, até a eternidade tem suas rivalidades. Durante um banquete sagrado, surgiu uma maçã dourada entre os deuses. Nela, havia apenas uma frase: para a mais bela. Hera, Afrodite e Atena se entreolharam. 3 deusas poderosas, 3 vontades em conflito. Cada uma acreditava ser a única digna daquele título. Para resolver o impasse, um mortal foi escolhido como juiz. Seu nome era Paris, príncipe de Troia. As deusas o visitaram, e cada uma tentou suborná-lo com promessas grandiosas. Hera lhe ofereceu poder, Atena, sabedoria e vitórias em batalha. Mas foi Afrodite quem o conquistou, prometendo-lhe o amor da mulher mais bela do mundo. Paris fez sua escolha, e Hera jamais perdoaria. Mas a ira de Hera não terminava em Troia. Io, uma sacerdotisa pura, foi vítima dos desejos de Zeus. Ao descobrir a traição,
Hera transformou a jovem em uma vaca e a prendeu sob a vigilância de Argos, o gigante de 100 olhos. Ninguém escapava de seu olhar, nem mesmo um deus. Mas Zeus não aceitou ver Io aprisionada. Então enviou Hermes, e o vigia de 100 olhos foi silenciado. Seu olhar, que nunca dormia, enfim se fechou. Nada escapava aos olhos de Hera, e a vítima da vez era uma simples mortal. Semele carregava no ventre o fruto da traição de Zeus. Mas Hera não deixaria que essa criança nascesse tão facilmente. Disfarçada como uma velha conselheira, ela se aproximou da jovem e sussurrou uma dúvida mortal. Se Zeus é mesmo um deus, peça que ele revele sua verdadeira forma. E assim seu destino foi marcado. Zeus revelou sua forma divina, mas o poder foi demais para Semele. O fogo do seu brilho a consumiu, e a mortal não resistiu. Hera apenas observava, sem remorso, sem desviar o olhar. A vingança de Hera não conhecia limites. Nem sempre os alvos eram amantes de Zeus. Às vezes, eram apenas peças em seu jogo de poder. Contra seus escolhidos, vinham provações, monstros, serpentes. E sobreviver era a única resposta possível. Hera não era apenas uma esposa traída, era a rainha do Olimpo. Justa para quem a honrava, implacável para quem a desafiava. Seu nome atravessou os séculos, não como sombra de Zeus, mas como o próprio peso do destino. Majestosa, inflexível e eterna. Mas, você acha que ela foi justa ou cruel demais?